Boa noite a todos. Hoje a nossa terceira live na estreia do nosso canal, canal da Comissão Brasileira de Ufologia, como eu falei na nossa primeira apresentação na terça-feira passada, foi fundada em 1997. Como eu também disse naquela oportunidade, hoje eu sou, infelizmente, o sobrevivente daquele grupo, né? Todos os outros são saudosos, infelizmente. Ressaltando, eu sou, para quem não me conhece, Marco Antônio Petit, atual presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, e temos hoje um time de 15 ufólogos, mais do que especiais, que formam a chamada CBU na atualidade. E hoje nós vamos ter a apresentação dos últimos 6 grupos que já está junto há muitos anos, trabalhando em prol do fim do acobertamento, principalmente na área militar aqui no Brasil. Eu vou chamar de maneira separada, como nas duas lives anteriores, cada um deles, eles vão se apresentar e mostrar um pouco, né, da sua própria história. E no final nós temos uma revelação para fazer, e nos últimos minutos dessa live vocês vão tomar conhecimento de alguma coisa bem importante que está para ser realizada até o mês de janeiro, provavelmente do ano que vem. Eu vou dar início então a essa nossa live, chamando com muito prazer meu amigo, meu irmão, Odone, um dos principais representantes da ufologia brasileira e da própria CBU. Odone, a palavra é com você. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Petinho. Eu começo dizendo que, desde pequeno, minha gente, eu era um grande interessado pela ficção científica. A minha formação é científica, química, engenharia química, mas o meu chão foi sala de aula, como professor. A partir da década de 90, mudanças começaram a acontecer na minha vida. Eu comecei a fazer yoga, meditação, e tudo isso tinha um motivo para acontecer. Em 1997, aconteceu algo que realmente mudou mais ainda as minhas concepções. Eu recebi, em minhas mãos caiu a revista UFO especial que falava do caso Varginha. A partir daí, ocorreu ocorreu que eu comecei a me interessar pela ufologia até vir a me tornar um aficionado pelo tema. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava como professor no Colégio Militar. E lá eu criei um grupo de ufologia. Observe bem, um grupo de ufologia dentro de uma instituição militar. As primeiras 3 reuniões, é evidente, natural, nós éramos acompanhados, eu e os alunos, por um oficial de alta patente, um coronel. Sempre estava presente. E eu brincava, né? Há um interesse realmente muito grande, né? Pelos oficiais, pelo fenômeno UFO. Tanto é que estamos aqui com o coronel fulano de tal participando da nossa reunião. Bem, ah, ali eu comecei a sentir que eu era um criador de grupos ufológicos. Um fato muito interessante que aconteceu comigo no ano 2000, eu vou ser bem rápido para contar para vocês. Eu tive um avistamento, o primeiro avistamento na minha vida. Eu avistei um ponto no céu que só como eu estava num estado alterado de consciência, quase isso, mas relaxado, eu vi este ponto numa trajetória linear quando ele parou. Bom, aí descartei avião, descartei pássaro. Na época não tinha drone. Eu descartei, inclusive, o super-homem. Brincadeira. Mas, depois desse
pontinho ter parado, veio um segundo ponto, mas era minúsculo, pessoal, extremamente minúsculo. O segundo ponto, com a mesma trajetória, se aproximou do primeiro. Quando se aproximou, o primeiro fez uma manobra e os dois voltaram juntos. E eu acompanhei até desaparecerem. Objetos voadores não identificados. Não sei a natureza, não posso afirmar a respeito da natureza extraterrestre. Bom, surgiu na minha vida um mestrado, e eu tive que fazer o mestrado porque estava dentro da minha área, educação em ciências e matemática. Nesse período, evidentemente, que eu tive que me dedicar e pouco pude estudar e pesquisar, como eu vinha fazendo, sobre ufologia. Até que, ao terminar o mestrado, eu tive a oportunidade de ir a um evento em Curitiba, eventos do Rafael Cury, falecido, grande amigo, irmão Rafael Cury. E lá eu pude conhecer o Ademar Gevaer pessoalmente. Então, ali começou todo o envolvimento. Eu fui apresentado a um gaúcho que se fazia presente e nós decidimos criar o Gaidu e o Movimento Gaúcho de Ufologia. Foi um marco para mim, porque a ufologia, para mim, representou um despertar, uma mudança de paradigma extraordinário. E, além da revista UFO, não sei se meus colegas aqui lembram, mas eu tenho que mostrar para vocês, essa revista, também criada elaborada, toda a sua criação pelo Geva. Exotera, uma revista que associava ufologia à espiritualidade. Bem, a partir de então, nós começamos a realizar eventos na capital e no interior. O Petit, Ramalho e outros companheiros aqui foram convidados e participaram de eventos, né, em Porto Alegre. Foram eventos realmente com muito sucesso. Marcou muito uma época do Gaidu, uma época áurea do Gaidu e do movimento gaúcho de ufologia. Só que, a partir de então, eu comecei a perceber que a ufologia não era apenas o estudo de objetos voadores não identificados. Não tratava, não deveria tratar única e exclusivamente com a casuística ufológica. E surgiu para mim um questionamento, dos mais importantes. O que está por trás do fenômeno UFO? Foi aí que surgiu muito fortemente em mim a ideia de que a ufologia era apenas, vejam bem, apenas um instrumento aproveitado pela espiritualidade maior, e aqui não tem nada a ver com religião, para o despertar da consciência cósmica. Mais adiante, eu fui convidado para integrar a Comissão Brasileira de Ufólogos, a CBU, do qual me honrou muito. Hoje, eu me dedico à preparação avançada para o contato com outras inteligências. Um tema dos mais importantes e, realmente, eu dedico muito tempo do meu estudo e da minha pesquisa para essa questão, procurando associar nesse estudo ciência, filosofia e espiritualidade. A ponto de hoje, eu não consegui mais falar de ufologia sem trabalhar com ela a espiritualidade.
A ufologia e a espiritualidade fazem parte da minha vida e vêm me acompanhando desde que houve mudanças profundas de paradigmas na minha vida. Então, minha gente, essa é uma síntese da minha história com a ufologia e, evidentemente, com a espiritualidade, até os dias de hoje. Agora eu quero fazer um convite a todos vocês que estão nos assistindo, para visitarem o nosso canal, pois muitas informações e, quem sabe, revelações estão por vir. O Petit já se manifestou sobre isso na segunda-feira, porque dentro da pesquisa que eu realizo, que é de contato, o desacobertamento merece uma atenção muito especial. Então, essas são questões de fundamental importância que eu carrego comigo nos meus estudos e pesquisas e participando ativamente da CBU. Desde que ingressei, eu fui indicado, e para mim foi uma honra, secretariar os trabalhos da CBU. Petit, eu estou finalizando aqui minha participação com uma gratidão a todos vocês que estão nos assistindo e um agradecimento muito especial aos irmãos de jornada da CBU. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, Odoni. Eu tive realmente o prazer de participar de vários eventos, antes, inclusive, do Odoni adentrar a Comissão Brasileira de Ufólogos em Porto Alegre, e eram eventos mais do que especiais. E o que chamou a atenção da minha parte desde o início, desde o primeiro evento, viu, Odoni, que eu estive em Porto Alegre a seu convite, foi esse aspecto que você ressaltou. Ou seja, que você, como professor, de nível realmente especial, dentro de uma instituição militar, como o próprio Colégio Militar, havia conseguido e passou a conseguir fazer eventos dentro da própria estrutura desse colégio, de uma maneira que não aconteceu em nenhum outro ponto do país com esse tipo de coisa. Então, o Odoni ele merece os nossos parabéns, desde os seus primeiros momentos de envolvimento com a ufologia, por essa tenacidade e, mais do que isso, por acreditar que aquilo que outros, como todos nós da CBO muito bem sabemos que a gente tem o costume de conseguir realizar, né? Acreditamos que podemos fazer aquilo que antes nunca tinha acontecido. E você foi um exemplo realmente grato para todos nós. Obrigado, Odoni. E agora eu chamo um outro parceiro, amigo, irmão de CBU, também da revista UFO, o Cláudio Iatauro, que também tem uma história dentro da ufologia brasileira, a partir começando do estado de São Paulo. Então eu quero ouvir você agora, Cláudio, não só você se apresentando, mas também mostrando aquilo que, por exemplo, você acha mais relevante para ser colocado como cartão de visita da nossa participação dentro do canal que estamos justamente lançando agora. Obrigado, Petit. Boa noite, amigos da ufologia. É uma grande honra fazer parte, como membro da CBU, e estar hoje aqui no canal para me apresentar para vocês, para falar um pouquinho da minha experiência como pesquisador, como estudioso da ufologia. Bom, Petit, eu comecei a tomar conhecimento da ufologia em 1996, através de um fato familiar, né? Eu conversando com o meu irmão, muitos anos depois da gente ter uma convivência, ele me disse que aqui em São Paulo ele tinha tido uma experiência onde ele eram por volta de 3 horas da tarde,
e ele, na década de 70, né, quando se passou esse episódio com ele olhando para o céu, na Praça da Sé, ele viu um objeto discoidal prateado passando entre as nuvens. E ele só veio a contar esse fato para a família e particularmente para mim muito tempo depois, quando eu fui visitá-lo no interior. A partir desse momento, eu fiquei fascinado com aquela informação e queria saber mais do que se tratava aquele assunto. E foi quando eu decidi ir atrás, procurar informação, e já me deparei logo ali no, no suporte de revista ali da sala dele com a revista U. A partir desse momento, eu fui pesquisar em livros, bibliotecas, né, naquela época, para saber mais sobre ufologia e qual o sentido daquilo que aconteceu com ele, o que significava aquele fenômeno, né? Qual a origem. E aí eu pude perceber que a ufologia é muito mais do que a gente podia imaginar, né? Que a gente imagina, na verdade. E então passei a estudar, a pesquisar e entrei para um grupo de ufologia em 97, onde eu pude ali tirar mais informações, conversar com pessoas que já passavam por experiências ditas extraterrestres, com avistamentos, com até seres, né, supostos seres que teriam sido comunicados entre eles. E a partir desse momento eu tive mais contato com a ufologia. Também participei, junto com eles, de vivências em campos, vigílias e estudos também, onde alguns fenômenos acabaram acontecendo dentro desse ambiente. Fenômenos inexplicáveis até então para mim, né? Avistamento, por exemplo, de sondas, que eu não sabia o que era, e eu fiquei bem impressionado e queria saber de onde aquilo estava vindo, como aquilo poderia acontecer de frente com os nossos olhos, né? Foi quando, em paralelo a esse estudo, eu, como eu disse, já conheci a revista UFO e comecei a participar dos congressos, né? Até que em 2007 eu conheci o Petit pessoalmente e o Gevaer. E foi a partir daí que aconteceu uma grande transformação a nível intelectual para mim da ufologia, onde eu pude ser brindado com um universo muito grande ali de pessoas qualificadas e que eu consegui tirar muita informação. E aí eu vi que a ufologia ela é muito disciplinar. Então eu teria que saber um pouquinho de astronomia, um pouquinho de química, biologia, arqueologia. Então esse, essa questão desses estudos se concentrou muito nisso, né? Mas a partir daí eu comecei a fazer a minha pesquisa pessoal. Então, eu comecei a colaborar com a pesquisa de campo, que é o que mais me atrai, né? De onde eu comecei com os grupos ufológicos, onde eu pude perceber nessas pesquisas que pessoas realmente tinham contato com seres, né? Fisicamente, onde marca, por exemplo, eu trabalhei com proteção de solo, então eu consegui verificar nessas pesquisas marcas de pousos de naves, por exemplo, né? Eu consegui ver, coletar essas amostras, casos que foram passados e analisados também cientificamente,
Então, o fenômeno se mostrou para mim muito real e muito presente, né? E quando eu tendo esse contato com essas pessoas, também eu passei a fazer uma divulgação muito maior do que aquele que eu já tinha colhido. Então, eu comecei a divulgar ufologia de um modo geral, em torno das pessoas que faziam parte da minha convivência. Bom, comecei a montar grupos de estudos, até terminando com a criação de um grupo ufológico, e eu pensei em colocar uma educação ufológica nas bibliotecas, né? Fazendo uma divulgação com palestras, e nesse sentido, que as pessoas pudessem ter mais contato, né, com a questão ufológica. E aí, a partir disso, a gente conseguir divulgar a ufologia de uma forma muito ampla, né? Trabalhando também com os nossos ufólogos aqui dentro da CBU e outros grandes parceiros meus, fora da CBU também, que, que abraçaram essa ideia de levar todo esse conhecimento da ufologia para vários lugares onde a ufologia ainda não é conhecida, como eu falei, nas bibliotecas, em lugares mais distantes das cidades, né? Onde, na verdade, onde acontece realmente esses casos, né? E durante todo esse período aí, a gente conseguiu formar uma cadeia muito grande de pessoas que até hoje nos procuram, mandam casos, mandam seus relatos, para que a gente possa estar dando um suporte, analisando tudo isso que acontece dentro desse, desse, dessa grande rede ufológica mundial. Bom, agora eu vou contar um caso para vocês que chamou muita atenção aí nos últimos tempos. Uma coisa que aconteceu comigo que eu não esperava, totalmente averso aqui o propósito que a gente vinha fazendo na ufologia, que foi quando eu fui procurado dentro dessas atividades que a gente tinha. Fui procurado por um pai que me pediu para que tentasse descobrir o que teria acontecido com o seu filho que desapareceu, hoje já faz 40 anos, numa montanha no interior de São Paulo. Bom, eu fiquei muito surpreso com o pedido, mas tomei conhecimento que saber o que realmente a ufologia poderia contribuir num caso de desaparecimento, que até então, para mim, era uma questão criminal que não envolvia fenômenos anômalos ou fenômenos paranormais. Mas, para minha surpresa, pesquisando esse caso especificamente, eu não tinha noção, é um caso de proporções muito grande, e a gente pôde perceber que a ufologia ela pode contribuir muito, onde até a gente nunca imagina até onde a ufologia pode chegar para colaborar com uma determinada situação. Então, nós estamos nesse caso, acho que todo mundo já sabe a nossa intenção, e, e o que fica para mim, terminando aqui minha participação, é que o sentido da ufologia hoje, para mim, é muito mais que uma pesquisa de campo ou observar um objeto voador não identificado. Nós estamos muito além de uma transformação de consciência. Então, espero que todos continuem acompanhando o canal, tem os nossos colegas aqui para participar, já desejo para eles uma grande participação,
e desejo a todos aí uma ótima noite. Obrigado, Petit. Obrigado, Cláudia. Nós é que agradecemos e mais uma vez, vocês estão vendo hoje aqui, como aconteceu na noite de ontem, de terça-feira, durante essa estreia do nosso canal, o quanto são diferentes as perspectivas que a CBU se vale a partir dos seus próprios membros em termos de interesses pessoais. É esse conjunto que, formatado, permite justamente que essa comissão continue a fazer a história dentro da ufologia brasileira. Obrigadão, Cláudio. Chama agora um outro nome também, né? Todos são nomes de destaque da CBU, que é o nosso amigo irmão Fernando Ramalho, cujo nome se confunde com a própria parte principal das atividades da CBU, praticamente desde os primórdios da nossa comissão. Por quê? Porque o Ramalho é aquele nosso homem em Brasília que sempre esteve na liderança dentro da CBU do aspecto da luta contra o acobertamento através, hoje, por exemplo, da Lei de Acesso à Informação, mas no passado através das similares. Então, com vocês agora, a palavra é sua, Ramalho. É, muito prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos e agora, especialmente no canal da nossa própria comissão. Boa noite, caro amigo e irmão Petit e os demais irmãos, né? Marco Léo, Cláudio, Tiago, Odone e o Tasca, grandes companheiros da ufologia, como também os de ontem, né? E de anteontem. Nós vamos tentar aqui ser rápido, fazer um apanhado geral de toda a nossa participação nessa grande comissão, que chama-se Comissão Brasileira de Ufólogos, tentando dizer o que somos, né, nosso trabalho e, entre eles, contar alguns causos, como a galera diz, né? Bom, quem é Fernando Ramalho? Fernando Ramalho é um pernambucano de Brasília, né, que chegou aqui em 1972, numa cidade inicialmente bem complexa para a idade. Eu cheguei aqui com 7 anos, né? E vindo de uma família onde há muitas pessoas de várias vertentes, digamos assim, religiosas, né? Mas principalmente a católica. E, bom, aos 7 anos, né, não entendia nada de ufologia, mas logo após a minha chegada, que foi em 72, né, um tempo aí passado, em 1978 se deu a entrada minha inicial, né, minha primeira experiência, porque eu me considero um ufólogo por conta de várias experiências que a gente vai tendo, não só pela questão de hoje ser a atividade do ufólogo uma atividade reconhecida pelo governo, que inclusive tem uma participação nossa nisso. Mas o detalhe é que a gente, para ser ufólogo mesmo, normalmente a gente tem experiências com o fenômeno, né? Experiências reais, experiências de campo, né? E experiências de estudos posteriores. Então, assim, eu comecei na ufologia em 1978 com um avistamento. Esse avistamento se deu. Nós tínhamos, a nossa família, ela tinha uma chácara de criação de porcos, né? E aqui nos arredores de Brasília, porque Brasília é assim, é uma cidade com digamos assim, um hotspot ufológico, né? A gente pode falar isso. Não só a cidade, com os arredores da cidade, ele é muito intenso há muito tempo. Isso vem de épocas posteriores não só posteriores, mas anteriores a um dos maiores ufólogos do Brasil, chamado General Uchoa, que registrava essa fenomenologia toda em volta de Brasília. E, fatalmente, quem vira ufólogo depois consegue ter uma experiência dessa, né? E isso você não esquece jamais, né? Nossa família, ela tinha uma chácara aqui numa das cidades, hoje é uma cidade satélite, né? Chama Samambaia. Essa chácara, ela criava-se porcos
E uma bela noite, um garoto de 14 anos, isso em 1978, avistei um objeto oval, de forma oval, tamanho mais uns 5 metros, pelo menos, de diâmetro. E esse objeto baixou perto de onde se encontrava a sede da nossa chácara. Eu estava, era um garoto de 14 anos, eu estava soltando pipa, né? Ao momento que eu vi esse objeto, eu falei, olha, isso não é normal, né? Porque antes dele se manifestar, havia uma movimentação de pontos de luzes. E isso me chamou muito a atenção, que estrelas não se movimentam, né? Um desses pontos de luz desceu e a região, hoje, lá ainda tem uma estação de energia, e a descida desse objeto ele causou um curto-circuito na estação de energia de Furnas, né? E aquilo causou um incêndio. Eu vi aquilo tudo e tal, mas eu achei aquilo uma coisa mais fantástica que uma criança, né, um adolescente poderia assistir. E aquilo nos impactou muito de uma forma que nunca mais eu esqueci isso, né? E quando eu relatei isso para minha família ficou sabendo também, porque ela tinha saído para comprar mantimentos para os porcos, né? E esses mantimentos eles estavam numa região muito distante de onde a gente estava, mas eles conseguiam enxergar a chácara de onde eles estavam. E viram realmente o objeto descer por lá onde eu estava, né? Então eles voltaram rapidamente para ver o que tinha ocorrido e me pegaram escondido embaixo da cama da casa da sede da chácara, né? Pois bem, isso impactou muito. Eu contei essa história para o pessoal, né? Na época eu como eu disse, minha família era muito católica e tinha várias vertentes espirituais e tal. E na época eu fazia a primeira comunhão, o catecismo, né? Contei essa história para o padre, e para a freira que nos davam aula de catecismo, e eles falaram: não, você esquece isso aí, porque isso é coisa da sua cabeça, não está normal, isso aí não aconteceu. Isso ficou na minha mente, né? Então eu contei isso para os meus parentes, e um deles, um tio meu da aeronáutica, ele era da Força Aérea Brasileira, e era à época ele era um tenente, né? Mas ele era da A2. A2 é como se fosse um serviço de inteligência da aeronáutica. E ele falou: olha, meu filho, se você viu isso, e eu acredito que você viu, isso não é coisa da sua cabeça. A aeronáutica já viu isso, já registrou isso em 1978. Quer dizer, já havia a Operação Prato e já havia um burburinho aqui, ele era aqui de Brasília, né? Um burburinho aqui que essa operação estava em andamento, né? E o comando da aeronáutica aqui, obviamente, estava de olho nessa Operação Prato, né? Pois bem, óbvio que ele não me contou nada sobre a Operação Prato, mas ele me deu 2 livros para ler, né? O primeiro, colegas aqui já comentaram, que era Eric von Däniken, né? Eram os Deuses Astronautas, e outro livro que eu guardo até hoje com muito carinho, A Bíblia e os Discos Voadores, né? Essa aqui é a edição que ele me deu para ler, e ela é de 1971. Quer dizer, ele já tinha esse livro há pelo menos 7 anos, né? Quando eu contei a história para ele. Ele falou: não vou te dar um livro aqui, você lê ele, né? E vai ver que o padre é que está errado, não é você que está errado. E juntamente com o outro livro que ele me deu, era a Bíblia e os Discos Voadores, isso impactou mais ainda a nossa ideia sobre o que é o mundo fora do nosso quadradinho, digamos assim, né? E esse livro eu guardo com muito carinho, é a primeira edição, está amarelado já aqui, antigo pra caramba, né? E eu guardo ele com muito carinho, como se fosse a minha certidão de entrada na ufologia. Bom, a partir daí, né, a gente começou a fazer
escondidamente, né, ufologia, estudando outros livros e teorias, enfim, sobre o que era aquilo que eu tinha visto. E, inclusive, em 1979, depois houve o primeiro Congresso Mundial de Ufologia aqui no Centro de Convenções de Brasília. Inclusive o Petit e o Gervais, Gervais foi a primeira palestra dele. Você vê, é um negócio inicial ainda, né? Mas vieram, quem estava aqui era Joseph Hynek, né? O famoso cientista da NASA. É, Jevaé, o próprio Petit também palestrou aqui, quer dizer, aquilo era um mundo novo que se desfigurava para um garoto de 14, 15 anos, né? Depois veio o Fórum Mundial de Ufologia, que eu também participei, né? Não como palestrante, mas fui lá assistir o pessoal. Quer dizer, aquilo já nos fomentava um grande interesse pela questão ufológica, né? E juntamente com isso, eu sou geógrafo, né? E estava me formando na UNB, já havia me formado, em 97 já havia me formado, eu entrei na UNB em 83, né? E óbvio que quando você assiste uma palestra, por exemplo, do General Shoa, você tem que concatenar umas coisas. Por isso, hoje eu me considero um ufólogo, não apenas científico, mas eu digo holístico, né? Porque a ufologia ela tem que englobar uma série de questões, né? Multifacetadas e multidisciplinares, né? Então, assim, é uma redundância você dizer que é só ufologia, né? É só, digamos assim, é, apenas mente, uma coisa, uma questão científica. Não é. A ufologia é muito grande. Então, a partir daí, nós entramos para a CBU. Em 2005, fizemos vários movimentos, né? Redigimos documentos e hoje nós estamos numa fase já de complementação dessa questão do saber ufológico com a ufologia documental, que é essa parte que nós trabalhamos bastante aqui. Inclusive, eu sendo servidor da Câmara dos Deputados, eu sou ativamente nessa questão da documentação, agindo, como o Petit falou, junto aos militares, acionando a lei, e a partir disso nós conseguimos já uma documentação gigantesca, né, que está no Arquivo Nacional, e essa é a nossa colaboração, né? Espero que daqui para frente a CBU, agora muito mais estruturada, com novos membros que provavelmente entrarão e já estão sendo encaminhados, e nosso serviço à ufologia em geral se faça presente de uma forma que traga a verdade para um possível contato futuro, né? E isso é um trabalho da CBU, levar a verdade através da abertura dos arquivos militares, e isso é um ponto fundamental que todos devem colaborar, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço aos amigos, né? Agradeço muito e tenho a honra de hoje ser vice-presidente da CBU, já tendo coordenado outros trabalhos, mas também agora mais ativamente, e bola para frente que a gente está com tudo e o pessoal que vem junto só para colaborar, né? Estaremos juntos futuramente numa grande participação. E é isso aí, Petit. Um forte abraço a todos os amigos e sejam bem-vindos os próximos que virão. Perfeito, Ramalho, obrigado. E você fez essa menção aí agora há pouco, a minha presença do GEVAE num dos primeiros CIUFOS, né, Congresso Internacional de Ufologia, realizados em Brasília pelo próprio General Shoa, né? E naquela época você falou que era um adolescente. Agora, tanto eu como o GEVAE era um pouco mais só do que adolescentes. E naquele momento do próprio segundo CIUF, em 83, a gente dividiu o palco de maneira destacada com os principais ufólogos mundialmente conhecidos, inclusive, e que tinham 30, 40, 50 anos mais do que nós, né? Mas aquela semente que foi implantada
na minha mente, na do Jevaé, de outros grandes ufólogos daquela época, alguns até com um pouco mais de idade, como o próprio Claudeir, pelo General Shoa, pela nossa grande matriarca, a professora Iane Grank, né? Saudosa há muitos anos, infelizmente, acabaram frutificando essas sementes e fizeram do nosso movimento, com o nascimento da CBU em 97, trazendo possibilidades e realizações dentro dessa área contra acobertamento que até os dias de hoje, para quem não sabe, em nenhum outro país do mundo um grupo de ufólogos conseguiu realizar. Basta dizer que a CBU foi convidada a estar no Sindacta a partir do início da campanha UF Liberdade e Informação Já, deflagrada pelo nosso grupo em 2004. Você esteve comigo, com o Gevaer, Claudeir Corvo, Rafael Cury, Roberto Beck, né? Por exemplo, dentro lá do Sindacta, mas também do Comando de Defesa Aeroespacial. Estivemos também dentro do Ministério da Defesa, num contato com as principais forças, os militares que, na verdade, representavam os comandos das três Forças Armadas brasileiras, né? Por uma iniciativa do ministro Celso Amorim. O Tiago esteve já lá conosco, o Gênero, que falou com vocês ontem, também esteve, né? Então, e depois, agora em época mais recente, né? O próprio Tiago, com o Jevaé e outros membros da CBU que até participaram nesses 2 últimos dias, estiveram onde? Dentro do Senado Federal. Então a gente pergunta, que grupo no mundo conseguiu uma abertura desse nível para realizar justamente os seus pleitos contra o acobertamento, né? Então, obrigado, Ramalho, valeu mesmo. E agora a gente vai ter um outro grande amigo nosso também, o Marco Aurélio Leal, que faz parte dessa geração, né? Ele é um pouco mais novo que eu, brincando, né, Marco? Que começou na ufologia, isso ele vai contar, né? E hoje é uma pessoa que também está dentro, principalmente da história aí da investigação do caso Varginha. Então seja muito bem-vindo, Leal, meu amigo, meu irmão, e a palavra está com você. Boa noite, Peti. Boa noite a todos os amigos membros aqui da CBU. É uma honra, né, ter essa oportunidade de a gente estar aqui inaugurando o canal da CBU, né, justamente para compartilhar aí todos esses projetos que já foram feitos pela CBU e hoje, felizmente, eu faço parte, né? É uma coisa que eu conheci lá atrás, né? A ufologia para mim começou muito cedo, né? Ali já nos anos 93, 94, eu me lembro que eu tinha apenas 6 a 7 anos de idade, e dali o que me chamava muita atenção, né, é que a gente assistia a programação televisiva e que eu me lembro, naquela época parece que tinha uma tratativa mais séria, assim, vamos dizer, de muita curiosidade da parte de ufologia, né, no país. E eu me lembro das reportagens justamente do Globo Repórter, né, que eram feitos assim de maneira séria, logo depois do Fantástico, né? E que eu tive o conhecimento ali de conhecer esses grandes amigos aqui hoje. O Petit diz que ele é já um pouco mais velho que eu, mas eu já conhecia, né? Conhecia desde aquela época através dessas reportagens. O saudoso, grande Gevaer, né, em memória, infelizmente, que também fez parte assim muito grande dessa minha vontade de começar, né, nessa questão ufológica e tomando conta ali assim conhecimento, né, na verdade, sobre esses fatos que ocorriam já muito cedo, desde 5 anos e tal. Eu me lembro que em 96 acontece, né, logo no início, em janeiro, o caso de Varginha, onde também foi repercutido nacionalmente em várias meios de comunicação, né, manchete naquela época. Me lembro de ver o Claudeir Corvo, né, na época, também falando sobre os fatos, né, na TV Manchete, e também o que foi o estupim, aquela reportagem histórica do Fantástico, quando eles trataram muito, assim, seriamente sobre o caso, né, e do qual estava sendo investigado. Me lembro que na época eu tinha apenas 10 anos, assim, tomou conta do meu coração, assim, eu lembro que na parte de uma vontade de saber mais, né, já estava admirando muito o trabalho que os ufólogos vinham fazendo com a questão justamente da divulgação, né, desse caso e também já ali
as iniciativas, né, contra o acobertamento ufológico. E quando foi mais ou menos ali, vamos dizer, passou essa época, eu tinha um interesse já grande, mas ainda criança, pré-adolescente, né, foi continuando a vida, e com 14 anos, por coincidência da vida, né, eu estava com mais dois amigos, a gente tinha acabado de terminar uma partida de futebol, pelada ali na rua, e a gente estava retornando, né, para casa, e eu me lembro que um amigo chamou a atenção para um ponto luminoso no céu, né, que estava, e aí era o final da tarde, por volta de umas 18h30, foi quando a gente conseguiu observar ali, observei um objeto em formato de triângulo, né, mas estava muito longe mesmo. O que eu me lembro é que ele tinha, né, as três pontas do triângulo, e tinha uma luminosidade em cada ponta, e ele girava, né, e de repente, logo uns instantes depois, ele sumiu numa velocidade muito intensa, né? E eu me lembro que naquele dia eu fiquei muito cismado com aquilo, né? Para quem não me conhece, eu sou aqui da cidade de Sorocaba, sou nascido em São Paulo, capital, mas vim para cá muito cedo. E aqui do interior paulista, né? Eu tive depois assim, informações que tinham muitos avistamentos, histórias de casos ufológicos aqui. Mas nessa época, quando eu tive esse avistamento apenas com 14 anos, eu lembro que eu fiquei muito curioso sobre aquilo que eu tinha visto e tomei conhecimento nos dias posteriores, né? Fui procurar pesquisar um pouco mais, já tinha uma influência através das reportagens, e eu tomei conhecimento através de um amigo do meu pai, da revista UFO, né? E foi ali que eu pude conhecer o trabalho de muitos amigos que estão aqui hoje, tenho uma honra de participar aqui junto com eles, né? E aí, logo depois, eu me lembro que eu resolvi montar um grupo na cidade de Sorocaba, já no ano ali de 2001, chamado GEPUS, Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, no qual a gente queria fazer, né, por influência, né, desses grandes ufólogos, fazer as investigações de campo aqui na região, coletar relatos, depoimentos, e em locais onde supostamente haveria pouso desses fenômenos, né, a gente coletar material. Só que a gente era muito jovem ainda naquela época, né? E ali tomando conhecimento e aprendendo muito com os livros, né, e com todo o acervo da revista UFO. Quando foi em 2001, 2002, acho que foi o evento que teve um evento aqui na minha cidade em 2001, por coincidência organizado pelos irmãos Facuri, onde eu tive uma aproximação mais, assim, próximo, né, com os ufólogos, lembro Rafael Cury, Carlos Alberto Machado, Rodolfo Eltai, e assim, aquilo me fascinou de uma maneira muito grande, né? E aí, logo depois, houve um evento na cidade do Guarujá, com o saudoso Wallace Albino, né, que foi o primeiro evento que eu estive fora, com apenas 16 anos, ali de 15 anos, acredito que na época, eu também tomei conhecimento, mais ainda foi quando eu conheci o saudoso Gevaer. Tive a oportunidade de chegar um pouco antes no hotel e o Gevaer estava hospedado sozinho, né? Eu tive uma grande sorte de ter um tempo para conversar com ele e ele percebendo que eu era uma pessoa muito jovem ainda, né? Nossa, foi muito atencioso, né? Então foi uma grande influência para o início ali de a gente continuar acompanhando esses fatos né, ufológicos, né? E aí logo depois, em 2005, resumindo, aliás, 2004, teve um grande evento histórico na cidade de Varginha, onde eu tive a oportunidade de ir, né? E aí eu conheci lá o Petit, conheci o Claudio Corvo. Eu lembro que naquela época ainda eles faziam as apresentações, né, com aqueles slides e com um VHS ainda de fita. Eu me lembro quando eu tive a oportunidade de ficar ali na parte técnica, juntamente na palestra do Claudio Corvo, e dali tomei conhecimento, né, de todos os fatos de Varginha e tinha essa sensação muito grande de querer fazer parte ali de investigar esse caso. E conforme foi indo, né, em 2005 ali, teve, como o Petit mencionou, a reportagem também do Fantástico, onde tomei conhecimento da CBU, né? Me lembro que em 2004 teve uma campanha de liberdade de informação, que lá em Varginha eles já estavam recolhendo assinaturas, né, da população brasileira para justamente brigar contra o acobertamento.
E aí, a partir daí, eu comecei um trabalho, uma jornada, né, de vários casos ufológicos. E o caso Varginha, como estava no meu coração, comecei a revisitar o caso, fazer umas investigações. Tive a oportunidade, posteriormente, de fazer alguns trabalhos, né, de audiovisual realizados a esse tema, né. O mais recente foi o documentário Moment of Contact, dirigido pelo James Fox, e que está com previsão de lançamento de um novo documentário agora no final deste ano, no início do ano que vem. Então, a partir daí, tive a oportunidade em 2018 de fazer parte da CBU, né, uma honra muito grande, e estamos aí hoje, né, com esses projetos, com essas empreitadas, junto com esses grandes nobres amigos aqui, né, para justamente o acobertamento, né, desacobertamento de todo esse desses fatos ufológicos. Então, basicamente, resumindo, é isso, Petit. Gostaria que você comentasse mais uma vez um pouquinho que vocês já brigavam por esse caso, né, da liberação de documentos do caso Varginha naquela época já, né, e que ainda continua sendo pauta justamente das ações aí da CBU. Então, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de a gente se apresentar um pouco, né, e muito sucesso a todos e a todos os novos membros também que estão aí aderindo à CBU. Muito obrigado. Obrigado, Marcão, como você é conhecido, né, carinhosamente dentro da ufologia, né? Obrigado aí. E é um trabalho que quanto mais pessoas a gente conseguir agregar nessa luta contra o acobertamento, esses resultados vão surgir mais rapidamente. E, na verdade, estão surgindo, né? A gente hoje não vai poder detalhar aqui o processo, aonde anda, vamos dizer assim, ligado ao aspecto de Varginha, mas nas próximas lives, justamente a finalidade desse canal oficial da CBU é trazer informações de ponta, mais do que atualizadas, para que as pessoas, inclusive, possam nos ajudar, ao nosso próprio grupo, à nossa comissão, nessa luta que a gente deseja realmente que possa atingir um clímax, né, um momento especial, no aniversário de 30 anos do caso, agora no início do próximo ano. Então, obrigado, Leal. Prazerzão tê-lo aqui conosco mais uma vez e estamos juntos aí. Agora eu vou chamar um outro grande parceiro nosso também, da CBU, da Ufologia, da revista UFO, o professor Tasca, Flori Tasca, diretamente, acredito, falando agora de Curitiba. E o Tasca, ele vai também se apresentar, eu não vou, vamos dizer assim, fazer no lugar dele esse tipo de coisa, mas o Tasca, eu gostaria de dizer que ele também teve uma importância no passado dentro da CBU, nos ajudando na formatação, por exemplo, do Estatuto da CBU, como agora, mais uma vez, atuou também de maneira decisiva, né? Para que a gente tenha esse estatuto agora com novas perspectivas, inclusive dentro dessas, uma abertura, né, para aqueles que acompanham a história da CBU, que agora já possibilita a entrada de outros membros, desde que propostos, com a apresentação de currículos e votações, né? E isso a gente vai acabar detalhando mais à frente nas próximas lives. Mas, Tasca, gostaria de ter a sua palavra, né? Já fazendo a saudação vulcana, né? Que sempre o acompanha, Sempre, né? sempre. Então é com você agora. Petit, na sua pessoa, nosso presidente, eu saúdo os camaradas da CBU, quem nos assiste e também quem tenha contato com esse material depois, essa que é uma série de apresentações de caráter assim inaugural do nosso canal da CBU no YouTube. Parabéns, aliás, pela iniciativa, senhor presidente. E eu quero dizer o seguinte: meu nome é Flori Antônio Tasca, eu estou em Curitiba, tenho formação acadêmica nas áreas do direito e da filosofia, e profissionalmente, dentre várias atividades, a principal ainda é a advocacia, já há 33 anos, mas metade desse tempo dedicado basicamente aos recursos cíveis. Então, sou advogado e nessa condição de advogado e de filósofo, para mim é uma imensa honra poder compor esse seleto grupo e me dedicar
aquele estudo que me apaixona desde criança, que é a ufologia. Então, quando criança, eu ainda tomei contato com Jornada nas Estrelas, adorava as aventuras do Capitão Kirk, do Sr. Spock. Depois, por meio de matérias na revista Planeta, eu também tomei contato com a ufologia. Com 14 anos, fui contaminado pelas ideias de Erich von Däniken. Acredito que a maioria de nós, né, tomou contato com essas teses ainda bastante cedo. E, posteriormente, quando em Curitiba pude acompanhar algumas palestras presenciais com Erich von Däniken, então eu decidi participar mais ativamente dessa atividade. Comecei a frequentar os eventos do Instituto Galileu Galilei, do Rafael Cury, depois dos eventos da revista UFO, até que fui convidado a compor a equipe da revista UFO e acabei servindo a essa equipe durante alguns anos. Tinha participado anteriormente também da CBU e agora retornei às atividades desse grupo tão importantes, essas atividades para a ufologia brasileira, nomeadamente para o desacobertamento ufológico. Então, pessoal, em 2015, já todo entusiasmado, eu fundei o Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni, desde o interior do estado do Paraná. Agora transferimos a sede para Curitiba, mas ele continua a se chamar Patovni. O nosso grupo, Grupo Ufológico Paraná, agora, tem uma série de atividades, de trabalhos todos voluntários em prol da ufologia. Eu destaco até a nossa revista Cosmovni, é uma revista semestral de formato acadêmico, ofertada em PDF gratuitamente para quem tem interesse. Basta acessar lá o patovni.com.br, que todas as 10 edições da revista estão lá. Temos um canal no YouTube, o Patovni TV, contendo dezenas de conferências, todas excelentes, não apenas a respeito de ufologia, como também de ciências cosmológicas, de astronomia, etc. Agora, apesar de eu participar da Comissão Brasileira de Ufólogos, o meu principal tema de estudos não é propriamente a ufologia, mas sim as exociências, a chamada exopolítica, que toma a ufologia como um dado, uma realidade incontestável, e que especula como poderão ser as futuras relações da humanidade com outras civilizações, com outras inteligências. Então, esse movimento é bastante recente também, a partir do ano 2000, basicamente, com o lançamento de 2 obras fundamentais a respeito de exopolítica, é que ele vem ganhando corpo no mundo, de modo que eu, na condição também de filósofo, me dedico a fazer essas especulações. É muito legal, pessoal, e eu tive, então, depois de 7 anos, a possibilidade de publicar esse livro, O Paradigma Alien, Revolução nas Ciências Sociais, que trata justamente da exopolítica e também da possibilidade de relacionamento jurídico entre humanos e alienígenas, o chamado exodireito. É um livro fundamentado na filosofia da ciência e que postula a tese de que a humanidade está num momento de revolução científica, de rompimento na crença que ainda é dominante na comunidade científica tradicional, segundo a qual o ser humano é o suprassumo, é o centro do universo, o antropocentrismo. Então, eu postulo a teoria do paradigma alien baseado nos fatos que nos traz a ufologia. A ufologia nos mostra dados que desafiam esse antropocentrismo, que desafiam a ideia de que a humanidade seria a única raça senciente, inteligente de toda a criação. De modo que é bastante legal, recomendo, quem tiver interesse, está lá no Clube de Autores e também na Amazon. Assim, pessoal, para não dizer que não vou falar de ufologia, como eu mesmo não tenho experiência pessoal alguma, nunca vi uma nave, nunca conversei com ET, nem nada disso, e a maioria dos nossos camaradas da CBU
teve experiência, né? Inclusive aqui todos que me antecederam contaram alguma experiência anômala. Eu só queria, então, sintetizar em poucas ideias aquilo que aconteceu em 1983 com um parente distante meu, o Antônio Nelson Tasca, um primo longínquo. Ele foi abduzido na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Reza a lenda que ele se relacionou com uma alienígena do planeta de Agali e que dessa relação teriam nascido 2 filhos, Mada e Madana. Logo, eu mesmo não tive experiência alguma, mas posso ter primas alienígenas. E talvez elas venham um dia desse aí trocar uma ideia comigo. Além disso, pessoal, desse relacionamento da união entre os mundos da Terra e de Agali, Antônio Nelson Tasca recebeu uma mensagem para divulgar a todos os povos da Terra. Como ele faleceu num acidente, eu assumi essa bronca. Então eu tenho divulgado essa mensagem agora. Nesta apresentação sintética não é possível, né, abordar o seu conteúdo, mas posso garantir que é relevante, é atual, é necessário para que a humanidade evolua. E quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, acessa lá o Patovni TV, que tem mais de uma palestra a respeito disso, ou então adquiram ali na loja da revista. Obrigado, Tasca. Você lembrou bem, né, do seu parente aí, como você falou, na verdade, não tão distante, né? Eu não sei se eu conversei a respeito com você, mas eu tive o grande prazer de conviver com esse seu, vamos chamar, primo. E hoje não é o dia de contar a história como você colocou. Entrevistou ele, né? Você entrevistou? Junto com o Claudeir no passado, né? Na cidade de Curitiba, durante um evento. Mas, inclusive, fiquei no mesmo quarto de hotel num desses eventos com ele. Quer dizer, aí você, pô, eu acordava e ia dormir com ele e pude esmiuçar cada detalhe. E só para completar a referência a esse grande nome da história da ufologia brasileira, em termos de contato e abdução, o Tasca, por exemplo, ele não conseguia revelar, inclusive durante as gravações que eu acompanhei com a câmera do Claudeir, feita pelo próprio Claudeir, que me convidou para participar, ele não conseguia tocar em determinado aspecto do caso sem chorar copiosamente. A gente tinha que, nessas tentativas, paralisar a gravação para ver se tamanha era a emoção, a realidade do fato que ele viveu, que era trazida em cada vez. Isso nas gravações com Claudeir, na palestra dele, no mesmo evento de Curitiba, na Ordem Rosa da Cruz, ou seja, uma experiência realmente extraordinária. Brigadão, Tasca, um grande prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco, né? Você é apresentador assíduo das nossas lives no meu canal, né? Brigadão. Agora a gente vai encerrar com certeza, com chave de ouro, essa apresentação dos atuais 15 membros da CBU, com aquele meu parceiro, meu amigo, meu irmão também de longa data da revista UFO, que eu não conheço ninguém, ouviu, Tiago? Não conheço ninguém cuja história dentro da revista UFO tenha tido uma evolução tão especial como a tua própria trajetória, e você trilhou ali vários postos até o posto que hoje você tem vamos dizer assim, a missão de ser o atual editor da própria revista UFO. Então, com vocês, meu grande amigo e irmão, Tiago Tiquete. Fala, Betty, eu tô falando do celular porque a minha internet tá caindo, tá voltando. Então botei o Perfeito. celular aqui para falar com todo mundo. Estão me ouvindo direitinho? Sim, pode Tá. ir. Exatamente. Eu comecei na revista UFO como tradutor voluntário da revista UFO lá em 1997. Eu já li a revista UFO desde os anos 90. 1990, eu pedi de aniversário para o meu pai a coleção da revista UFO que me faltava. Aí eu recebi as cópias que eu não tinha xerocadas, nem tinham mais as impressas, foram xerox. E eu li a revista UFO sempre. E aí, quando eu vim para Brasília, eu conheci o Roberto Afonso Beck, estive também no Fórum Mundial de Ufologia em 97, acompanhando como tradutor, já era tradutor da revista UFO.
E aí eu acompanhei, foi lá que eu conheci você, foi lá que eu conheci o Claudeir, o Jevaé pessoalmente, assisti todas as palestras aqui na LBV. Então foi um início muito legal na revista UFO. E, como você falou, depois de ser tradutor, eu comecei a escrever artigos para a revista UFO. E aí, como eu falava inglês bem, o Jevé falou: comece a tomar conta das nossos representantes internacionais. E aí eu virei coordenador de representações internacionais da revista UFO. E aí, à medida que o tempo foi passando, já falou: ó, agora você vai ser conselheiro da revista UFO. E aí, conselheiro especial da revista UFO. Aí, co-editor da revista UFO. E hoje, por uma. Atualmente sou editor da revista UFO, em substituição ao Jevaer, né, que nos deixou. Então, tocando em frente esse projeto da revista UFO. E é muita satisfação de participar. Eu também eu não era no início, não fui no início da CBU. Eu entrei na CBU, se eu não me engano, foi em 2000. Eu entrei em 2012 na CBU e participei da segunda reunião que a gente teve no Ministério da Defesa. Eu não fui no Condabra, mas eu fui no Ministério da Defesa, justamente com o Jevaé, com Fernando, com o Beck, com o Geva. O Beck eu não sei se estava vivo, não, estava vivo ainda não, eu já não estava mais vivo. Com o Francisco, a gente esteve lá no Ministério, e a gente, quase por muito pouco, a gente não conseguiu criar um grupo de civil-militar de pesquisa ufológica chancelado pelo governo brasileiro, mas aí teve aquele todo o problema de impeachment da presidente Dilma, e isso caiu por terra. Todo mundo contou um pouquinho de um caso, alguma coisa. Eu sou filho de ex-piloto da Força Aérea Brasileira, né? Meu pai foi piloto da Força Aérea Brasileira, e no final da carreira dele, ele trabalhou no Serviço Secreto da Aeronáutica, o A2, lá no Terceiro Comar, no Rio de Janeiro. E sempre que eu ia pra lá, porque a minha mãe era divorciada e meus pais eram divorciados, e todo final de semana eu ia pra casa do meu pai, passar o final de semana com ele. E a gente pegava um frescão ali no início de São Conrado, eu e meu irmão, e a gente parava ali no Santos Dumont, onde era antigamente o DAC. Meu pai também tinha trabalhado no DAC. E no A2 é ali no Comar, que é do lado, você vendo de frente ao aeroporto e na esquerda, na base. Então a gente ia pra lá e passava a sexta-feira com meu pai, e depois da escola, até ele ir embora, ele levava a gente pra casa dele. E eu sempre perguntava pra ele se ele tinha alguma coisa de ufologia lá, de arquivos. E ele sempre falava pra mim que não tinha nada ali. E eu perguntava, toda vez que eu ia, eu perguntava, toda vez que eu ia, eu perguntava. Até que um dia eu perguntei pra ele, e ele pegou o telefone e falou com um soldado, não sei, um subordinado, e falou: ó, traz as duas caixas de documentos sobre discos voadores que a gente tem, traz aqui na minha sala. E o soldado trouxe duas caixas, que eram caixa de arquivo, de papelão. E o soldado trouxe, e lá dentro tinham dezenas de relatos, de documentos, relatos datilografados, de conversas entre piloto e torre. E eu comecei a ver aquilo, e meu pai falou assim pra mim: você tem 10 minutos para você ver o que você quiser nessas duas caixas aí. E eu comecei a ver aquilo, e uma coisa me chamou a atenção. Tinha uma foto de um disco voador, e era um disco, eu falo disco voador porque era um disco voador mesmo, era um disco prateado, como se o piloto tivesse virado para a esquerda dele e tirado a foto do objeto ao lado do avião, a uns 300, 400 metros de distância do avião. De dia, um disco metálico, ele estava meio na diagonal, o sol refletindo, o céu estava azul, o sol refletindo a luz do sol, o objeto refletindo a luz do sol. Não tinha janela, não tinha asa, não tinha turbina. Era uma foto que, se hoje em dia colocasse na internet, iam falar que é, que é inteligência artificial, que é Photoshop, que é GPT, essas coisas assim, de tão nítida que era essa foto. E aí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, me dá essa foto. Ele falou: não posso te dar essa foto, e você só tem 7 minutos e alguma coisinha. E naquela época, aí eu falei: pai, eu posso tirar Xerox? Ele falou: não pode tirar Xerox, nada. E na época, isso era 1990
93, 91, 92, 93, por aí. E não tinha celular. As xerox eram preto e branco, tudo isso. E eu entrei em desespero que eu não podia pegar aquele documento, aquela foto estava anexada a alguns documentos, a um documento com um relato de um. Acho que era um relato do contrato piloto. E eu, no afã de ter informação, eu comecei a pegar os menores casos e comecei a copiar à mão. Eu copiava à mão os casos num papel. E eu copiei acho que foram uns 15 ou 16 casos. Eu tinha alguns que tinham o relato menor e um desenho. Então eu fiz o relato e copiei o desenho. E tem até hoje esses documentos. Cheguei em casa, datilografei também na minha máquina Olivetti, datilografei e guardei até hoje. E nenhum desses casos, e a gente fala como é importante a divulgação do desacobertamento, a divulgação dos arquivos ufológicos que a CBU tem tanto batalhado. Nenhum desses casos, nem essa foto, nada disso até hoje foi divulgado. Então, o que eu vi lá não era uma invenção do Terceiro Comar, eram documentos oficiais da Aeronáutica, que estavam guardados no Terceiro Comar, no Rio de Janeiro, no serviço secreto, no A2, e até hoje não tem nada. Não existe, esses documentos não saíram, não foram publicados, essa foto nunca foi publicada. Então, eu acho que é de suma importância esse papel que a CBU tem de divulgação da ufologia e, mais do que isso, na busca da abertura oficial de todos os documentos que o governo brasileiro tem. Aí a gente expande para Varginha, a gente expande para os filmes da Operação Prato, para os documentos das fotos do Baraúna, para a Noite Oficial dos OVNIs, que o famoso relatório final nunca foi publicado também. Então a gente parte para tudo isso. E é um trabalho que a CBU vem fazendo há anos nessa divulgação. Graças à CBU e à campanha UFOS, Liberdade de Informação, a gente já conseguiu divulgar. Acho que falhou a internet aí do Thiago, né? Vamos ver se ele consegue voltar. Não, não está conseguindo aí. Mas deixa eu ver aqui. Ele caiu, infelizmente. Mas Tiago, realmente, essa pessoa que teve uma visão especial, justamente no passado, como vários outros membros da CBU, né? E que, através dessa visão, né? Completa aí, Tiago. Completa aí que você tinha caído. Olha o microfone está fechado. A minha internet está caindo, aí eu estou usando o celular. Aí quando volta, puxa o Wi-Fi, eu perco o Wi-Fi. Mas é isso. Só para finalizar, então, agradecer a todos que participaram. As pessoas puderam conhecer um pouquinho melhor dos membros da CBU. Em breve teremos novos membros que são apresentados a vocês também. E a CBU que está sempre buscando informação e também a liberação desses documentos para a sociedade. Obrigado, Petit. Obrigado, Thiago. Ó, um grande prazer estarmos juntos, né? Eu, você e os demais membros, né? E essa luta, ela promete muita coisa. Vamos finalizar agora essa nossa terceira live estreia do canal, né? Mas vou chamar a atenção para dois fatos. Fiquem ligados nas próximas. Quem não se inscreveu no canal, faça isso. É, repasse o link do nosso canal, porque a partir agora já do próximo mês vocês vão não vai haver uma live especial de, por exemplo, como essa de apresentação de estreia, né? Essas três que realizamos. Mas vamos estar aprofundando periodicamente com revelações que eu tenho certeza vão surpreender mais uma vez a ufologia, não só brasileira e mundial, como a CBU sempre fez. A história dela, justamente, é um atestado desse tipo de coisa. E eu estou vendo aqui dentro do Zoom, que vocês não estão vendo aí no YouTube, né? Olhando agora para o meu grande amigo, irmão também Odoni, e o Cláudio Attal, e eles estão desenvolvendo já há vários meses um projeto para que a gente alargue justamente os limites e a própria penetração da CBU dentro do território nacional, na busca justamente de uma ampliação desse nosso trabalho. Então, esses dois irmãos nossos estão de parabéns também,
E foi através da ideia deles, dentro desse processo, que nós justamente fizemos uma reestruturação do nosso próprio estatuto no primeiro semestre, para que ficasse formatada a forma para que novos membros pudessem ser votados e apresentados. Então, eu gostaria de citar os nossos 4 membros que foram eleitos para a CBU agora, numa reunião oficial do nosso grupo, na quinta-feira passada, e que a partir do mês de setembro, a partir justamente da segunda quinzena do mês de setembro, vão estar atuando justamente, nos ajudando nesse trabalho. Eu vou citar hoje apenas os nomes dessas pessoas e vocês vão conhecer também, quem não conheça ainda o trabalho dessas pessoas, que já é bastante conhecido nacionalmente e também até no exterior, vocês vão contar com a ajuda delas junto conosco para justamente essas cobranças decisivas que estamos começando a gerenciar, até principalmente. Não é que não vai acontecer algo depois do aniversário de 30 anos de Varginha, mas essa data é uma data marcante, porque será detalhada sobre uma série de ações nos próximos meses, através aqui do nosso canal. Então, eu gostaria justamente de apresentar esses 4 nomes que foram aprovados: Alexandre Lauzide, de Pernambuco, o Alcides Cores, do Paraná, eu conheço todos eles há muito tempo, o Paulo Iannuzzi, do Rio de Janeiro, cidade que eu sou nascido, e a Fernanda Pires, que é a representante, ela é diretora da MUFON no Canadá, mas está sempre conosco aqui no Brasil e atua também dentro da área do caso Varginha. Então vocês vão conhecer também o trabalho dessas pessoas dentro da própria CBU a partir também do próximo mês. Agradeço ao nosso técnico, ao Robson, pela colocação dessa terceira live, todo o trabalho que até anterior de gestação desse canal. Agradeço a cada um dos nossos membros aqui presentes, que trouxeram uma visão, mesmo que resumida, da importância das suas atuações dentro do cenário da ufologia brasileira e da própria CBU. E a todos vocês, é claro, que nos acompanharam nesses 3 dias, que vão também assistir essas 3 lives progressivamente através do link que permanecerá no nosso canal. E fiquem ligados, porque mais uma vez vocês vão ter muitas notícias da nossa comissão dentro dessa vontade de mostrar, para começar, para a população do nosso país, o quanto é importante não só o fenômeno ufológico, mas tudo que vem sendo acobertado, até eu diria, não só, é claro, da população brasileira, mas como vocês sabem, da população mundial. Então, até o nosso próximo encontro e muito obrigado a todos.